O vereador Gilberto Natalini, em parceria com as entidades Xerita Pleitá e Bnei Brit do Brasil, realizaram na Câmara Municipal de São Paulo a sessão solene em homenagem aos heróis e mártires da Segunda Guerra Mundial. Veja agora como foi. Em uma iniciativa do vereador Natalini e das entidades Xerita Pleitá e Bnei Brit, a Câmara Municipal do Estado de São Paulo realizou na última terça-feira a 12ª edição da sessão solene em homenagem aos heróis e mártires da Segunda Guerra Mundial. É uma sessão solene em homenagem aos brasileiros, aos judeus, a todos os povos, todas as pessoas que sofreram, foram perseguidas, foram presas, foram torturadas ou mortas durante a Segunda Guerra Mundial pela máquina antidemocrática, a máquina fratricida, vamos dizer assim, do nazifascismo. Que as pessoas, com o passar do tempo, se esquecem do Holocausto, se esquecem da perseguição, se esquecem da mortandade que o nazismo e o fascismo provocaram na humanidade. Nós queremos, relembrando isso e homenageando as vítimas, nós queremos dizer uma coisa só: fascismo e nazismo nunca mais. A Bnei Brit, com a Xerita Pleitá, tem desenvolvido esse trabalho, essa promoção há 12 anos, como foi citado, e sempre nos sentimos honrados de participar. Nos sentimos honrados porque é uma oportunidade de fazer com que todos não deixem de esquecer. É efetivamente um momento da história, da humanidade, que é um momento triste, mas é um momento que deixa um legado muito forte para a nossa consciência. E esperamos aprender disso, para que amanhã, hoje e amanhã, não tenhamos mais problemas como ocorreram como no Holocausto. A abertura deste encontro foi marcada pela execução dos hinos nacionais de Israel e do Brasil, executados pela Banda do Comando Militar do Sudeste, sob a regência do maestro-tenente Gedolim Mendes da Silva. A sessão teve a declamação do monólogo Refúgio de Anne, que retrata a história de Anne Frank, uma das vítimas do Holocausto, morta aos 15 anos nos campos de concentração. Para o campo de concentração de Bergen-Belsen. Tinha feito uma participação na Jornada do Holocausto e aí eu fui convidada para trazer o monólogo sobre a Anne Frank, para contar um pouco a história da Anne Frank, mas sobretudo para pensar nas crianças hoje, né, que ainda sofrem de violência, de preconceito. Nos discursos dos representantes do Exército Brasileiro e líderes da comunidade judaica, foi ressaltada a importância da participação dos soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial e a lembrança dos que tombaram durante o Holocausto. O Brasil participou da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial ao lado dos países que defenderam a democracia. Isso é um marco muito importante. E, além do mais, para o nosso Exército, foi um ponto de inflexão, porque a participação do Exército nesse conflito modernizou a cultura e o material da nossa Força Terrestre, da Marinha e da Força Aérea. Então, acho que foi um momento marcante na nossa história e todo brasileiro deveria conhecer um pouco. Sempre é momento de lembrar. Hoje nós temos ainda alguns sobreviventes entre nós, em pouco tempo eles não vão estar mais, mas está nos anais da Câmara. Isso ser uma data municipal, uma data instituída pelo poder público, nos traz a certeza de que isso jamais será esquecido e que nós vamos continuar lutando contra a discriminação, contra o racismo, contra qualquer um. Nós não podemos permitir que o racismo e a intolerância permeiem ainda o século XXI. E sessões como essa colaboram para que os direitos humanos prevaleçam sobre a idiotice e a sandice de alguns seres humanos. 25 mil homens brasileiros que saíram daqui no ano de 44 foram até a Itália e no solo italiano acabaram combatendo o exército nazista, onde em maio de 45, exatamente no dia 8 de maio de 45, foi o dia da vitória e a guerra acabou. Então são homens que levaram a nossa história para os frontes europeus. Desses 25 mil homens, praticamente 458 faleceram em combate, então deram seu sangue, deram sua vida. Eram jovens que saíram do interior de São Paulo, do interior do Brasil e acabaram enfrentando neve abaixo de 18 graus negativos. Então é uma história que poucos brasileiros conhecem, infelizmente, mas é de suma importância, não só para o Brasil, como para todo mundo. Graças a esses homens e a milhões de outros homens em todas as nações do mundo, foi que o nazismo conseguiu ser derrotado e o mundo pode ser um mundo livre hoje e o Brasil pode ser considerado uma das nações vencedoras da Segunda Guerra Mundial. São todos aqueles que lutaram por ideais,
né? Lutaram pelos seus países, né? Pessoas que tiveram, vamos dizer, que defenderam ideias, que é uma coisa tão importante. Acho que merecem ser reconhecidos e lembrados permanentemente. Além de homenagear os soldados e mártires da Segunda Guerra Mundial, o evento também tem a proposta de combater qualquer tipo de violência e discriminação racial. Sem dúvida nenhuma, são preceitos judaicos da liberdade, da democracia, do respeito à diversidade, à opinião, da coexistência pacífica entre os povos. Se o Estado de Israel existisse naquela maldita época, não aconteceria o Holocausto. Nós agora temos o Estado de Israel, que é a nossa pátria espiritual, onde quer que se encontra, e tendo o Estado de Israel como nossa pátria espiritual, sendo bons e dedicados também cidadãos desta grande nação que é o Brasil, nós podemos ter sossegados que o Holocausto nunca mais não acontece. Em memória aos 6 milhões de judeus mortos durante a Segunda Guerra, foi realizada uma cerimônia de velas, na qual 6 velas foram acesas por convidados sobreviventes do Holocausto e por alunos do EMEIF Joaquim Nabuco. Uma 7ª vela foi acesa pelo general do Exército Ademar e pelo senhor Jairo Junqueira, em memória aos expedicionários da FEB e de todos os que morreram nos campos de batalha na Itália, lutando contra o nazifascismo. O Razan Davi Léo Eisencraft rezou pelas vítimas do Holocausto. Para fechar a solenidade, a cerimônia contou com a apresentação do coral de crianças do EMEIF Joaquim Nabuco, com regência da professora Maria Ruth e também com a apresentação do coral adulto Simha e da orquestra de cordas Leiter, sobre a regência da maestrina Muriel Waldman. Tentar as duas faces, né? Os heróis com o canto dos partisanos que fizeram guerrilha, que se rebelaram contra as autoridades que estavam vencendo, né? E também os mártires, né? Que infelizmente sofreram e sucumbiram, mas que deixaram uma mensagem significativa para a gente continuar e reconstruir a nossa vida e a vida dos nossos filhos.